Pessoal, boa noite, bem-vindos. Quero dar um avisinho também para o pessoal que está nos assistindo agora pelo Facebook. Por favor, vamos ajudar a divulgação da doutrina. Se você está assistindo ao vivo, compartilhe, abra uma sala de vídeo que vai cada vez mais expandindo a doutrina. E a maior caridade que nós fazemos para com o Espiritismo é a sua divulgação. Então, compartilhe, abram uma sala de vídeo e, com certeza, mais pessoas irão nos acompanhar. Obrigado. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre os conflitos familiares, que, para a gente passar um pouquinho, voltar atrás para entender as dificuldades dos relacionamentos que nós encontramos no nosso dia a dia. É inerente ainda de espíritos imperfeitos que somos. Então, existe uma lei, essa lei é cósmica, universal, que não podemos escapar dela. Causa e efeito, ou seja, não existe efeito sem causa. E na nossa caminhada evolutiva, desde quando recebemos a razão, a inteligência, foi nos dado o direito de escolhas. Deus nos deu esse direito, como seres inteligentes que somos. E nem sempre fazemos escolhas boas, pela ignorância, pelo egoísmo, pelo orgulho. E nessa caminhada, nós não só criamos afetos, como também muitos desafetos, que precisam ser reequilibrados. Por quê? Porque o reequilíbrio é necessário, porque não existe condenação eterna, não existe céu e não existe inferno. Então é dado a cada um de nós a oportunidade de voltarmos, quantas vezes se fizerem necessárias, para que nós nos reconciliemos com o nosso passado, com os nossos desafetos, e aprimorar as nossas virtudes, convivendo com os nossos afetos. Então, desafetos e afetos. E como que funciona isso? Funciona exatamente no cadinho chamado lar. É ali que se encontram os espíritos de outras eras, que já conviveram muito, erraram, acertaram, mas que ainda exige reconciliação, exige reequilíbrio. E esse reequilíbrio se faz no reduto do lar. É ali que se encontram, como pai, como mãe, como filho, como irmãos, tios, sogros, sogra, todo essa multidão que se encontram para juntos se acertarem. Então, daí surgem os grandes desacertos que hoje nós ainda vemos. Tragédias, assassinatos, separações terríveis, brigas violentas, e seguindo-se, lembrando que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Enquanto nós não nos acertarmos, voltaremos quantas vezes forem necessárias, até o acerto final. Então é muito bom que nós, como espíritas, adeptos de uma doutrina que é filosofia, que é ciência e que é moral religiosa, que nos dá uma bagagem muito boa para entender a vida nossa, para compreendermos a necessidade que temos, sobretudo, da tolerância. Então, feito isso, esse pequeno resumo da nossa existência, de todos nós que estamos aqui, que essa pequena palestra, esses poucos minutos, sirvam para nós olharmos não para o nosso vizinho, para o nosso amigo,
para aquele outro, não, olharmos para dentro do nosso lar, dentro de nós. O que estamos fazendo da nossa vida? Certeza que não existe praticamente um lar totalmente feliz. Raríssimos são aqueles espíritos afins que chegam, existem, que toda a família é aquela beleza, aquela fraternidade, aquela união, aquele amor. Mas também todos nós, ainda imperfeitos que somos, passamos por situações, às vezes, aflitivas. Então, onde está isso na doutrina? No Evangelho, no capítulo 4, item 18, vai falar dos laços de família que são quebrados às vezes. Vai falar daquelas pessoas que têm uma grande quantidade de afins, mas tem um ou dois que desacorda com todo mundo. Um filho bonzinho, outro não tanto bonzinho, ensinando os pais como agirem. E a doutrina é isso aí. É através dessa pedagogia do amor que a gente encontra para nós, aprendendo os postulados espíritas, possamos transmitir aos nossos próximos, mais próximos, que são os nossos familiares. Transmitir como? Principalmente pelo exemplo. É fundamental. Então, e também lá no capítulo 14, que vai falar sobre o item 8, que vai falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, a palestra é baseada nesses dois capítulos do Evangelho. Então, o que é o lar? O lar terrestre é onde se encontram espíritos que precisam ainda se reequilibrarem, reencontrando para acertos inadiáveis. Esses acertos ocorrem e basta olharmos para a nossa família, a gente vê como é difícil às vezes a convivência. É no lar que se encontra pessoas com desajustes físicos, psíquicos, que estão ali, lembrando sempre a todos que não existe acaso. Não existe. Estamos na família certa, no lugar certo, naquilo que precisamos nesse exato momento. Não tem como escaparmos disso. E é muito engraçado, né, que espíritas, tanto o homem quanto a mulher, às vezes, usando dos postulados espíritas, né, torna-se cômico, ela dizendo, meu marido, só o espiritismo me faz tolerar. Espero que na próxima eu tolero nessa e nunca mais eu veja. E o marido fala, essa minha mulher é meu karma. Ela é neurótica, desequilibrada, mas eu sei, eu vou ter que tolerar, sou espírita. Será que é só isso, gente? Seria. Mas pelo menos tem uma palavra mágica que está nessas duas comparações, que se chama tolerância. Mas ninguém é minha cruz. Por quê? Será que eu não sou cruz de alguém? É a pergunta que a gente tem que sempre ousar nos perguntarmos. Coragem de perguntarmos, é verdade. Então, sabemos que não estamos aqui por acaso. Existem uniões que não dão certo, perfeitamente. Mas, quando existe a racionalidade, o respeito, mesmo não dando certo, mas com esse respeito, tirando o ódio, já atenua de alguma vez lá na frente. Mas não se esqueçam, vai ter que se reequilibrar. Se não pode ser marido e mulher numa outra, vem como filho, vem como filha, vem como sogra, aquela dureza, faz parte da nossa existência. Então, a doutrina fala para a gente
entender, a compreensão. Eu gosto sempre de dizer que resignação não é aceitar passivamente uma situação que não pode ser mudada. Ah, eu nasci para sofrer. Não. É compreensão. Então já sabemos dessas leis divinas, imutáveis. Causa e efeito, a liberdade de escolha e reencarnação. Sabemos disso, nós já vamos entender que aquela situação que estamos vivendo é resultado de algo lá de trás. E vamos ver o que estamos contribuindo para que nós possamos fazer a nossa parte. O marido faz a sua parte, independente se a esposa faz ou não, mas cada um fazendo a sua parte. Esse é o nosso objetivo. Então, nós podemos dizer, assim, sintetizando, que a missão principal da família chama-se harmonização. É harmonizar espíritos conflitantes, que, por egoísmo, orgulho, em outras situações, falhamos, fizemos barbaridade, e aí voltamos. Então a família recebe um espírito com uma síndrome de Down, com uma paralisia cerebral. Por que, Deus? Por quê? Alguma coisa precisa ser feita. Aquele espírito necessitou para ele e para os pais se acertarem, de alguma maneira. Então, partindo desse princípio que não existe acaso, nós vamos nos acomodando tranquilamente, vivendo um dia de cada vez, pausando, analisando. Por isso que eu falo, é muito importante o período de namoro, que hoje está tão rápido, as pessoas não se conhecem mais, já pensam exclusivamente na beleza física e direto para a parte sexual, deixando a parte afetiva, o conhecimento mútuo para depois. Então é muito importante essa preparação para algo tão importante que é a união de duas pessoas, que assumiram um compromisso, às vezes, para receber ou não receber filhos. Tudo passou pelo planejamento reencarnatório, todos nós passamos. Então, por isso que a gente tem que entender que as situações, por mais difíceis que chegam, elas vão passar. Porque tudo é um ciclo. Chega-se, vai passar. O que sobra? Sobra aquilo que aprendemos. De uma situação difícil, às vezes, nós fizemos a nossa parte. É isso importante. Então, essa é a visão geral que nós temos da maioria dos conflitos familiares que existem. É o marido que vai embora, a mulher que arruma outro, o filho que não tolera e some de casa também, ou mergulha em drogas, por falta de aquele apoio que nós vamos ver aqui na frente, a necessidade da figura da autoridade, não autoritarismo, da autoridade dos pais, essa necessidade para a formação do caráter psicológico daquele ser pequenininho. Ele tem que ter essa figura, que vai fazer falta para ele lá na frente. Então, nós temos, na família, antipatias recíprocas. É verdade. Passado o encanto da maravilha, verdadeiros deuses perfeitos, corpos maravilhosos, pessoas bonitas, mulheres maravilhosas, homens maravilhosos, se encantam. 6 meses de convivência no dia a dia, não estão preparados para realmente uma união. Estão em busca só do prazer. Começam-se os desentendimentos. São as nossas inferioridades emocionais que estão afloram. É na convivência. Quando namora, aceita, que belezinha, que gracinha. Quando casa, meu Deus, como é que ele come com a boca aberta? O outro faz aquilo, o outro joga a toalha no chão, o outro não fecha a tampa do dentifrício. Começa a ver os defeitos e começam a minar os relacionamentos. Então nós podemos dizer
que a maioria dos reencontros aqui na Terra, a grande maioria, não são todas, não são nem por afetividade e nem por afinidade, mas voltamos com um dever chamado reconciliação. Reconciliação do passado. O marido difícil, a esposa difícil, o filho complicado, a filha complicada, o sogro, a sogra, todo o núcleo. Aonde estão as arestas é onde precisa ser trabalhada. Não tenha dúvida disso. Não tem como. Chico conta uma história que uma mulher chegou num sábio e disse: eu não aguento mais minha sogra, eu quero um remédio para matá-la, mas não pode ser de uma vez, tem que ir dando devagarzinho. Ele entra lá dentro, pega um pozinho, olha, cuidado com esse pó, você vai levar e todo dia você pega uma pitadinha e põe na comida dela. Mas para isso, você vai ter que morar com ela ou ela com você. Não tem problema, mas vai morrer? Vai, não tem problema. Então ela vai morar comigo. Levou-a. E foi assim foi. Todo dia ela colocava uma pitadinha naquele pozinho para a sogra. E ali, na convivência, convivendo, antes, um dia, 3 meses passaram, ela chega esbaforida no sábio: mestre, pelo amor de Deus, que deu um antídoto disso. Eu não quero matar minha sogra mais. Eu aprendi a vê-la com outros olhos, convivendo agora. Pelo amor de Deus, eu quero um antídoto, eu não quero que ela morra mais. O sábio falou: minha filha, aquilo ali é uma farinhinha que eu te dei, não tem remédio, não tem veneno nenhum. Mas você precisava disso para você aprender. Então, muitas vezes, nós colocamos um bloqueio por falta de caridade, por falta de tolerância. Nós prejulgamos, ouvimos conversa de outro e prejulgamos, criamos um muro na nossa frente que precisa ser quebrado. Então, muitos desses conceitos de briga que existem é exatamente isso. Então, quando algo não vai bem, outra história que o Chico conta também, que o filho reclamava: eu vou sair do emprego, eu não aguento minha chefe mais. Terrível. E a mãe dá uma sugestão para ele: filho, vamos fazer o seguinte, cada vez que ela fizer isso, ou que você pensa com raiva dela, manda luz para ela, deseja o bem para ela. E assim foi feito. Não se falou mais, não feito. Passado anos, a mãe lembra, conversando, lembra: filho, você lembra daquela história da tua chefe? Ele fala: mãe, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu quebrei o gelo, eu orei por ela, e hoje, que eu já subi na firma, hoje eu tenho um cargo de direção, eu devo a ela, que foi a minha melhor amiga depois que nós vemos isso. Então, quebrar barreiras, eliminar, é o que a gente precisa. Um pouquinho de tolerância, um pouquinho de paz, de conversa, diálogo, isso é muito importante para que os relacionamentos frutifiquem, sabendo da nossa caminhada. O que não acertamos hoje vai ter que ser acertado. É da lei, não tem como escapar, porque nós não vamos ser condenados eternamente ao inferno. Não vamos. Nós vamos ter que acertar. Por que não agora? Por que não engolir nosso orgulho, nosso egoísmo, dar a mão à palmatória? Realmente eu errei. Assumir o erro é algo importante na nossa vida. Agora, não deu, passou para agressões morais, físicas, está junto, não tem condição, tem que separar mesmo. Tem que separar. Porque vai trazer mais tragédias, não tem como escapar disso. Então é preferível, separa-se, mas com esse entendimento, que um dia vai ter que se acertar. Se não como marido e mulher, mas também como consanguíneos ou afins, vão ter que se acertar. É da lei, não tem como escapar. Então, imperativos da reconciliação. Muitos começam a afetividade, né?
Outros, afinidade, mas a maioria vem com esse... Aonde que está essa reconciliação, gente? Lá no nosso planejamento reencarnatório. É lá, antes de reencarnarmos. É quando você aceita aquele inimigo ou aquela inimiga, aquele que causou uma separação, causou uma tragédia, e aceita receber no seu ninho. Aceita receber como filho aquele verdugo que te matou, que te fez os maiores absurdos, e vem naquela criatura doce para você aprender a amar, respeitar e fazer frutificar. É assim que funciona. Então, aí que é. Não existe manual de família para escrever isso. O manual é o bom senso. É ver, sentir que somos filhos de Deus, espíritos em evolução. Não somos perfeitos. Não podemos exigir perfeição do cônjuge ou do filho se nós também não somos perfeitos. É assim que funciona a nossa caminhada evolutiva. Então, gente, isso aí que nós estamos chegando. Outra coisa, tragédia, que um espírita jamais deve usar no seu dia a dia, no lar, a agressividade, palavrões, agressões morais, absurdamente as físicas. Isso não existe. Isso aí é algo que não deve estar, principalmente de ninguém, sobretudo de nós espíritas, sabendo que estamos plantando e iremos colher. Então, é uma das grandes tragédias que a gente vê esse absurdo. Mulher usando óculos escuro, que está toda esmurrada. Outras mulheres, no desespero, colocando veneno e matando o marido. Mandando matar pais, filhos mandando matar pais. Por causa de dinheiro, por causa... Tudo isso aí são vínculos pretéritos que precisam ser acertados. E estão falhando. Por isso que a doutrina espírita chegou na hora certa, final do século XIX, chegando e mostrando o caminho. O caminho é esse. Somos os construtores do nosso destino. Não tem como escapar. Eu sou responsável pela minha vida e mais ninguém. Como cada um de vocês é. É assim que funciona. Então é a racionalidade. Como já disse aqui outras vezes, a doutrina espírita é a doutrina da razão, da lógica e do bom senso. Não tem como escapar disso. Nos dá tudo na mão. Agora a escolha é nossa, assumindo as consequências, obviamente. É assim que funciona. E também, dada essa correria do dia a dia, essas cobranças que a vida material nos traz, nós temos também muitas variações de humor. A mulher sobrecarregada, trabalhando fora, cuidando da casa, cuidando dos filhos, o marido trabalhando, o dinheiro não dá. Surge aquele humor duro que às vezes não tem onde descarregar. Então, quando a gente entende aquilo, fica mais fácil entender o filho, a filha que está pedindo algo e controla-se. Mas quando a gente está naquela fase negativa do mau humor, fica difícil, já chuta o balde, já manda tudo, os ares, e não vai resolver. Não vai resolver. Discussões estéreis, inúteis, não resolve. Então, o diálogo aberto, franco, é o caminho ideal para dirimir esses conflitos, inerentes, naturais. São pessoas diferentes, espíritos diferentes que estão ali habitando o mesmo teto, cada um com seus gostos, cada um com as suas qualidades, cada um com as suas virtudes e também seus defeitos, que estão ali para juntos se afinarem de alguma forma, se tolerarem e o objetivo lá na frente é se amarem. Se já se amam agora, maravilha, maravilha, é sequência. Mas se não amam ainda, se toleram com respeito, está ótimo, a próxima já vai ser o amor. É assim que funciona a vida. Então, e essa variação de humor, que tem pessoas hoje, tem até uma doença, né, de mau humor, chama distimia. Então, distimia, o distímico é aquela pessoa que é de mal-humorado 24 horas por dia. Bom dia, ele responde, só se for para você. Se ganhar na loteria, ele vai reclamar. Oh, mas só isso? Por quê? Por que o outro tinha que ganhar se não é só eu? Então, são as pessoas que reclamam tudo. Já o mau humor daquele que está com um problema
e resolve aquele problema, acabou, não é uma doença. Agora, a distimia tem que tomar remédio. Precisa de acompanhamento médico para acertar isso aí. Existem remédios hoje que a pessoa é eternamente de mau humor. E aí fica difícil a convivência. O lar vira empolvorosa. Então a gente tem que começar a entender que tudo isso faz parte desse caminhar evolutivo nosso. E a vida é assim mesmo. E outra coisa, a vida é muito rápida, essa vida terrestre nossa, encarnatória, rapidíssima. Rapidíssima. Nós não estamos vendo o tempo passar. E isso é importante, que aproveitemos esse tempo o máximo possível. O máximo possível. Porque não sabemos a hora que partimos. Ninguém sabe. Então é importante esse trabalho de fazermos, analisar. Gente, se temos filhos, não foi por acaso que eles vieram. Não existe acaso. O nosso compromisso com eles é muito importante. Os pais têm o dever de educá-los, mostrar o caminho bom, exercer autoridade. Esse negócio de pai amiguinho, só amiguinho, não existe. Véio. A criança precisa da figura paterna, da autoridade, sem autoritarismo. Faz parte da formação dessa criança lá na frente. Ele tem que sentir que o pai é um porto seguro, a mãe é um porto seguro. É amigo, tudo, mas não é amiguinho de farra, não, de ir, tudo bem, tatinho, bonitinho, meu filho, belezinha, vai isso aí, toma lá, vai beber tua cerveja, vai juntar com as mulheres lá, maravilha, vamos junto. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Pai é amigo, companheiro, mas é a autoridade que vai ser o porto seguro daqueles filhos. Então, nada é por acaso. A sogra é difícil, muito difícil, todo mundo às vezes tem algum exemplo. Vamos fazer o que o Chico mandou, vamos orar por ela. É a melhor coisa, não tem outro remédio. Deseja o bem, mentaliza, vai. Porque fazendo assim, nós estamos fazendo a nossa parte. A sogra que não gosta da nora, manda luz para ela. Porque é a mãe do neto. Tem que ser, ué. Como então? Como assim? Então, com esse conhecimento, nós vamos levando a nossa vida. E vamos aparando arestas, e vamos nos sentindo cada vez mais leves, livres, soltos, porque estamos realmente exercendo o nosso objetivo aqui na Terra, que voltarmos, nos reconciliarmos com os nossos desafetos do passado. E outra coisa que precisamos tomar muito cuidado, entender, é o ser e o estar. Eu estou pai do meu filho está como filho meu, minha esposa está como minha esposa. Ninguém, essas posições não são eternas. Eu estou, ser e estar. Somos todos espíritos que cada vez em encarnação, com a necessidade que temos de nos acertarmos, na melhor necessidade, podemos vir como marido, mulher, filho, irmão, irmã, tio, sogro, sogra, desse burburinho. Então hoje, eu tenho meu filho, hoje eu estou pai dele, mas no futuro eu posso ser neto dele, posso ser irmão dele, numa situação, dependendo da necessidade. Posso ser mãe dele, irmã dele. O espírito não tem sexo. Tudo depende das situações. Então, como estamos vivendo situações, nomenclaturas, podemos dizer, um corpo masculino, um corpo feminino, como pai, como mãe, sabemos que tudo isso é para o burilamento espiritual. Vivemos essas situações exatamente para amansarmos o nosso ego, domarmos nosso orgulho. Então, é assim que funciona. Então, hoje eu estou homem, amanhã posso estar num corpo feminino, e aí? Tudo é necessidade. Mas enquanto eu estou, eu tenho que fazer o melhor para estar. Enquanto estou, fazer o melhor para estar. Se eu estou como homem, como
um pai, um esposo, eu tenho que fazer o melhor, sabendo que somos diferentes. Marido, mulher, filhos, cada um com gênio, não podemos comparar. Um tira nota 10, vai em tudo, e o outro carretão. Ah lá, teu irmãozinho. Por que fazer isso? Cada um está num nível. Vamos. Tem uma senhora que tinha 10 filhos, e perguntaram para ela, qual é o seu predileto? Ela falou, meu filho predileto é aquele que em algum momento está passando por alguma dificuldade, qualquer que seja, esse é o meu predileto. Acabou aquela dificuldade, acabou a predileção, é aquele necessitado. Então o filho, problema, algo está faltando, é aquele que precisa. Mas como educar esse filho? Só fazendo, faça o que eu mando e não faça o que eu faço? Negativo. Vamos educar com exemplo. O que eu quero para o meu filho? Eu quero um filho íntegro, então eu tenho que ser íntegro. Eu tenho que ser uma pessoa honesta. Eu não posso fazer desonestidade que meu filho está vendo. Eu não quero que meu filho fume, por que eu vou fumar? Eu não quero que meu filho se embebede, por que eu estou embebedando? As crianças, desde a tenra idade de 1 ano, já captam tudo o que está passando ao seu redor. Coisas boas e coisas negativas. Então, exemplo, é isso que aprendemos quando nós nos transformamos moralmente. É para exemplificarmos no nosso dia a dia aqueles que nos cercam, principalmente os nossos próximos, mais próximos. Então, vamos estar da melhor forma possível nesta encarnação. Agora tem 3 coisas muito importantes também, que as pessoas, os casais entram em desarmonia. Eu achei muito interessante essa pesquisa que fizeram. Então, existem 3 situações que desgringolam uma relação. Primeiro, quando os homens priorizam o casamento e as mulheres a maternidade. O homem quer simplesmente a conjugalidade, a parte conjugal, e a mãe a parte maternal. Já começa. Nasce o filho já precisa da mãe mais, e a mãe passa aquele sentimento de maternal mais aos filhos, esquecendo, entre aspas, o marido. É um fato que pode trazer transtorno. Mas isso aí é evitável? Sim, falamos depois. E quando o casal, tanto o marido quanto a mulher, priorizam a maternidade e a paternidade, são só para os filhos. O que acontece? Os filhos nascem e eles vivem mais como irmãos, não tem conjugalidade mais, não tem afetividade nenhuma. Extremos, vivem em função dos filhos, só. Marido e mulher, a parte afetiva e sexual acaba. E aí? E depois, tem o casal que só quer a conjugalidade. Filhos tornam-se órfãos de pais vivos. É aqueles que vivem um marido para a mulher e os filhos ao léu. Acontece. No dia a dia nós vemos isso aí. Essas 3 situações que, como acertar isso? Precisamos conversar, precisamos de terapia para ver as falhas, o que está ocorrendo, bom senso, equilíbrio. É isso que nós precisamos colocar na nossa vida. Então, todo esse contexto, nós chegamos numa conclusão que uma das coisas que mais falta hoje na família chama-se diálogo. Diálogo, marido e mulher. Diálogo, pai e filhos, mãe e filhos. Demonstrar amor, exemplificar, mas ao mesmo tempo mostrar autoridade, sem autoritarismo, sem ofensas, sem pancadas. Isso não existe mais. Existe diálogo, existe compreensão, mas firmeza. Hoje, os filhos tornam-se, acabou de nascer, chorou, toma um smartphone, 2 aninhos já está lá, no joguinho. Fez uma birrinha, já ganha outra coisa. Está indo.
tacando brinquedinho, fazendo tudo isso aí. E aí? Lá na frente, essa criança vai tornar-se adulto. Será que a vida vai ser assim para ele? Ele vai fazer birrinha e a vida vai dar? Ou ele vai se frustrar, vai se drogar, vai roubar, vai matar? E os pais, coitadinho, o que será que eu fiz, né? E o princípio da autoridade, onde está? É a pergunta que precisamos entender. E tem algumas dicas para essa harmonização do lar. Primeiro, fantástico, chama-se Evangelho no lar. Onde existe o Evangelho no lar, a família está preservada. Não só a família, como todo o entorno. Mas o espírito, às vezes, tem preguiça. Nós temos ali, na frente, lá sempre tem ali um manualzinho, como fazer o Evangelho no lar. Um dia por semana. O marido não quer, a mulher faz sozinha. A mulher não quer, o marido faz sozinho. Começa-se, fluidifica-se, cria-se esse ambiente bom. Segundo, muito cuidado com o que falamos. Palavra ao vento, depois que foi lançada, não tem retorno. Ofensas são ditas por esse destempero verbal, causa-se muitas tragédias, muitas separações. Precisa tomar cuidado. Diante de famílias difíceis, familiares difíceis, nunca diga minha cruz, meu karma. Não falam isso. Se estão ali, nós escolhemos, nós aceitamos e precisam ser trabalhadas. Pedimos sim, luz, energia boa para a gente conseguir ir em frente. Elogiar as virtudes dos nossos filhos, da esposa, do marido, pequenas coisas. E evitar palavrões dentro de casa. Isso é fundamental, gente. Fundamental. Isso não leva a nada, traz companhias indesejáveis de espíritos. E, sobretudo, respeito aos companheiros, respeito aos filhos. E também cultivar sempre o diálogo. Isso é fundamental. Sempre lembrando, para nós encerrarmos, aquela frase de Chico, para a gente entender, que o segredo da harmonia familiar está no respeito entre as partes. Precisamos do respeito. Ninguém muda ninguém sobre força. Nós só conseguimos mudar alguém nos exemplificando aquilo ali, modificando o nosso modo de agir. Aproveitemos a infância dos nossos filhos para moldá-los da melhor forma possível, para que lá na frente nós não precisamos estar na fila de um presídio visitando ou numa clínica de recuperação de drogados, ou lá no cemitério, por falha nossa. Então essa, gente, é a pequena coisa que eu trouxe para vocês hoje, pensar da nossa responsabilidade de trabalharmos esses conflitos que são inerentes ainda porque somos imperfeitos, mas precisamos trabalhar, precisamos promover a paz no lar. Isso é fundamental, a paz no lar. Os familiares difíceis precisam de luz, de oração, de vibração positiva, não de bate-boca, porque o bate-boca abaixa-se o nível vibratório e vamos ter também a presença de espíritos indesejados que vão fomentar mais e mais negatividade. Pensamentos bons, gratidão, a família que temos é aquilo ali que está escrito ali. Estamos no lugar certo, na família certa, no momento exato. Não adianta, tá? Essa é a mensagem que estou trazendo para vocês hoje. Então, fica a meditação, leiam o capítulo 4 e o capítulo 14 do Evangelho, que vocês vão ter uma base muito boa para no dia a dia nós exercitarmos esse trabalho evolutivo, devagarzinho, e cumpramos a nossa missão aqui na Terra, para partirmos em paz. Que Jesus continue com todos. Boa noite.